Hoje eu vou contar pra vocês tudo sobre a lenda do Saci, a origem dela, como ele perdeu a perna. Eu vou falar alguns relatos de Saci e também sobre as raças dessa criatura. Chupa. Mas você vai me soltar, né, Saci? Chupa. O Saci possui vários nomes diferentes. Ele pode ser chamado de Saci Pererê, Saci Trique, Saci Sassurá, Matinta Pererê, Matinta Perê e vários outros nomes. Eu não sei exatamente qual seria a tradução de Saci Pererê, mas eu sei que tem relação com o nome de uma ave, e Pererê teria algo a ver com ir aos saltos. Bem, vamos começar aqui falando sobre o que seria um Saci. Se você é brasileiro, é muito difícil você nunca ter ouvido falar dessa criatura, seja através do sítio do Pica-Pau Amarelo, seja através de um livro, seja através da escola, ou seja através do seu avô que falou que saiu num soco com o Saci, ou que acordou durante a noite com barulhos no estábulo e quando chegou lá os cavalos estavam com suas crinas amarradas. Bem, mais comumente chamado de Saci Pererê seria uma assombração, o espírito um guardião das matas. Ele é possivelmente a criatura mais conhecida do folclore brasileiro. E apesar de ter ligação com florestas e matas, ele pode também aparecer em locais urbanos ou em regiões rurais que têm muitas casas. Ele é normalmente descrito da seguinte forma: seria um garoto negro de uma perna só que carrega um cachimbo e usa uma carapuça vermelha. O cachimbo inclusive seria bem antigo, chamado pito. Ele adora pegar pessoas, principalmente que não se inscrevem no canal e que não deixam um like no vídeo, então vai se inscrevendo aí, deixando o like, compartilhando e hypando também. Se você quiser aprender mais sobre folclore, dá uma olhada no comentário fixado. E também entra no Discord para participar com a galera e me segue no Instagram, beleza? Continuando. Eu disse que normalmente o Saci aparece dessa forma porque, como vocês vão ver aqui no vídeo, apesar de inicialmente o Saci ser mais famoso lá no sul do Brasil, acabou se espalhando por todo quanto é tipo de região, o que fez com que a lenda também ganhasse novos ares, digamos assim, e que a forma do Saci mudasse bastante de um relato para o outro. E varia tanto que às vezes dá até a entender de certa forma que Saci na verdade não seria um ser único, mas sim uma raça de criaturas. Segundo o Câmara Cascudo, que é um cara que eu vou usar muito de fonte aqui pro vídeo, o Saci de fato seria um garoto negro de uma perna só, que usa uma touca vermelha e adora fumar. E a sua principal diversão seria amarrar a crina de animais, e ele faz principalmente isso durante a noite. A chegada do Saci pode ser percebida através de um assovio extremamente bizarro, medonho e que gela a espinha. E curiosamente, apesar de assustador, o Saci também poderia ajudar você dando um pouco de dinheiro. E assim como outros seres do folclore, o Saci não pode atravessar a água. Entre as suas várias peças que ele adora pregar nas pessoas, ele pode sujar o chão da casa, comer a comida, queimar a comida, apagar a luz e assustar aqueles viajantes que estão sozinhos nas ruas ou nas matas. E curiosamente, por incrível que pareça, durante o Brasil colonial, os cronistas falaram um pouco do Saci, pelo menos do Saci como conhecemos. O que dá a entender que a imagem dele, que temos hoje em dia, talvez teria sido formado nessa época, porque apesar de existir um Saci indígena, ele é muito diferente do que conhecemos hoje. Muito da lenda do Saci se deu por causa das pessoas que vieram para cá, tanto europeus quanto africanos, e também por causa de um cara específico, que seria o Monteiro Lobato. Tá, então se nenhum cronista citava essa lenda, de onde que veio o Saci Pererê? Bem, é aí que entra um pássaro, ou melhor, alguns pássaros, o Saci. O primeiro Saci ave que nós temos seria o Tapera naevia, ou sei lá como fala o nome dele, que o nome significaria mãe de alma. Isso porque esse pássaro era muito temido pelos indígenas. Quando eles ouviam o canto dele, eles sabiam que algo ruim poderia acontecer, ou seja, para eles o canto do pássaro Saci seria um mau agouro. Só de escutar o canto já era o suficiente para despertar um pavor incrível dentro dos indígenas. Esse pássaro seria quase um demônio que fica enganando os viajantes que passam pelas suas redondezas, que de cara já lembra muito o assovio do Saci e também a brincadeira dele de ficar enganando os viajantes. Curiosamente, esse mesmo pássaro pode ter também inspirado uma outra lenda, que é a da Matinta Pereira, que também anunciava que estava chegando através de um assovio bizarro. Mas o nome Saci para aves não fica somente nesse pássaro que eu falei, mas tem também alguns outros, como Marrequita de Brejo, Alma de Gato ou Alma do Caboclo, que dizem que sugava a alma dos mortos. E essa lenda não se aplica somente ao Brasil, tá? Mas na Argentina, por exemplo, temos o pássaro Crispim, que dizem que seria o Yacyia-terê, que apesar do nome extremamente parecido com o de Saci Pererê, é bem diferente, tá? O Yacyia-terê se aplica à lenda dos 7 monstros lendários, que seria filho de Querana e um deus da sesta, ou seja, um deus do soninho da tarde. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal falando dessa lenda se você quiser. Tem até mesmo uma lenda sobre a origem desses pássaros que tem um canto bizarro. Uma delas diz que 2 garotos foram levados para longe do seu vilarejo pelo tio deles.
e esse tio não gostava nada deles, então acabou matando os dois. Os dois voltaram na forma de espíritos, foram falar com a sua avó no vilarejo e avisaram que toda vez que ela escutasse um assovio bizarro, é para ela sair dali e ir para bem longe, que algo muito ruim aconteceria. Então, por causa do assovio dos dois garotos, eles acabaram vendo dois pássaros com um canto bizarro. Tá, mas isso aqui para isso aqui tem uma diferença, né? Essa transformação teria ocorrido, segundo o próprio Câmara Cascudo, por causa de uma confusão de nomes, principalmente com a lenda da Matinta Pereira, que era um ser que se transformava em pássaro e devorava a alma das pessoas. Só que naquele tempo, Matinta Pereira se chamava Matita Perê, e no sul a mesma lenda acabava recebendo o nome de Saci Tapereré. E esse mesmo pássaro ficava pregando peça nas pessoas, como o Saci hoje em dia faz. Entretanto, o nome Saci Tapereré acabou ganhando vários outros nomes por causa que as pessoas não entendiam exatamente como as pessoas ali da localidade falavam. Então acabou virando Saci Pererê, Saci Trique, Saci não sei das quantas. Olha só aí. Mas se o Saci ausente dos velhos cronistas do Brasil colonial não se faz notar no fabulário do norte brasileiro, fatalmente terá um substituto. Barbosa Rodrigues escreve no Poronduba Amazonense, página 13. No sul é Saci Tapereré, no centro Caipora e no norte Matita Perê. O civilizado, que muitas vezes não entende a pronúncia do sertanejo, que é o mais perseguido por ele em suas viagens, teria alterado o nome. Já o fez Saci Pererê, Saperê, Sererê, Siriri, Matinta Perê e já lhe deu outros nomes como em português, como por exemplo Matinta Pereira, que mais tarde, talvez, terá o nome da Silva ou da Mata. Para conseguir os seus fins e fazer suas proezas, sem ser visto, quase sempre vive o Saci ou Mati metamorfoseado em um pássaro, que se denuncia pelo seu canto, cujas notas melancólicas, ora graves ou ora agudas, iludem o caminhante que não pode assim descobrir-lhe o pouso, porque quando procura vê-lo pelas notas graves, que parecem indicar onde está o Saci ali por perto, ouve as agudas que o fazem já longe. E assim, iludido pelo canto, ele se perde, leva desse caminho, nunca vendo o animal. Uma coisa bem interessante que é bom falar para vocês é que tanto a Matinta Pereira quanto o Saci originalmente sempre foram espíritos. Ou seja, eles nunca foram pessoas que, através de alguma coisa que aconteceu na vida deles, acabou virando uma criatura ou um espírito. O Saci sempre foi um ser que acabava atazanando as pessoas e a Matinta sempre foi um pássaro que roubava a alma das pessoas. Só que com o tempo as duas lendas acabaram mudando. Matinta Pereira virou pajés extremamente poderosos que se transformavam em pássaros e iam se vingar de seus inimigos, enquanto o Saci virou acompanhante de um ser chamado Caipira, e o Saci assumia a forma de um pássaro com uma perna só. Ah, então esse daí é o Saci que conhecemos? Não, calma aí que a gente vai chegar lá. Essa forma que a gente conhece hoje do Saci se trata de um resultado de misturas de culturas. Ao decorrer do tempo, o Saci Pererê, que vivia ali no sul do Brasil, acabou subindo para outras regiões, se juntando tanto com lendas já conhecidas do Brasil, quanto lendas de fora. Por exemplo, do Curupira, ele acabou pegando a ideia de que quando jogavam um nó para ele, algum tecido amarrado para ele, ele desamarrava. E também a ideia de ele ficar atrapalhando viajantes e tudo mais era uma coisa exclusivamente do Curupira, mas acabou passando também para o novo Saci. De lendas europeias, ele acabou pegando a ideia de ficar contando grãos que caíam no chão. Da Caipora ele teria pegado o assovio, o tornado e também a ideia de ficar perturbando animais, atrasar negócios e também pedir fumo. Amarrar a crina e também montar em cavalos também teria vindo da Caipora. Não se tem exatamente ideia de onde que veio a única perna do Saci, mas dizem que pode ter sido inspirado em várias culturas, como por exemplo na religião maia, na mitologia maia, onde ele tem o deus Huracan, que tem uma perna e que também acaba fazendo o tornado. Tem o Gunuco do folclore baiano, mas a ideia é que teria vindo dos Ciápodes, que seriam anões com uma perna só e um pé enorme. E essa perna do Ciápode e também do Saci original ficaria no centro do corpo, ou seja, tanto o Ciápodes quanto o Saci nunca tiveram duas pernas originalmente, sempre tiveram uma só. A ligação com o dinheiro, a touca vermelha e os furos nas mãos vem dos portugueses, vem do trasgo. O trasgo, ou trasgos, é uma criatura mitológica presente em várias culturas no norte da Espanha, mas especialmente na cultura tradicional das Astúrias e da Cantábria, e também é encontrado em lendas de Portugal. Ele é um duende doméstico que tem a ideia de ser travesso e nervoso. Muitas vezes ele é representado como um homem minúsculo que manca da perna direita e possui a pele escura. Usa roupas vermelhas e um chapéu vermelho pontudo. Ele tem um buraco na mão esquerda e às vezes é descrito como tendo chifres, cauda, orelhas de carneiro e pernas longas. E veste uma longa capa preta e cinza. Em outros momentos ele é descrito como pequeno, com pernas longas e finas e com um vestido marrom escuro e apertado. Uma das maneiras de se livrar do trasgo é pedir que ele conte alguns grãos e segure nas mãos. Como ele tem o furo na mão esquerda, ele acaba não conseguindo fazer isso e levando muito tempo e sumindo por vergonha de não cumprir a tarefa. Bem, no caso
caso da touca vermelha do Saci, dizem também que se você conseguir tirá-la, você consegue controlá-lo. E se você jogar uma peneira em cima de um redemoinho, pode conseguir capturar um Saci também. E por influência dos africanos, o Saci se tornou um garoto negro que já não era mais um espírito da floresta, mas um escravo que ficou preso e arrancou uma das suas pernas, ou então que teria perdido em uma luta de capoeira. Mas tem também a versão de que ele teria nascido de um bambu e que no final da vida o Saci se torna um cogumelo com orelha de pau. Bem, mesmo com essa imagem formada, o Saci Pererê se espalhou pelo Brasil e ganhou várias formas diferentes e vários nomes diferentes. E várias dessas histórias foram englobadas pelo Monteiro Lobato em seu livro O Saci Pererê, Resultado de um Inquérito, onde ele reúne vários relatos de histórias de sacis, e desse livro surgiu as tais raças de saci ou tipos de saci. Bem, se você já pesquisou um pouco sobre a história do Saci, você já deve ter acabado em algum lugar, alguma fonte, seja livro, vídeo, ou seja lá o que for, que fala sobre os tipos ou raças de Saci. Basicamente, todo lugar fala sempre sobre duas raças principais, quer dizer, duas não, três raças principais, que seriam o Saci Pererê, que é aquele comum que a gente conhece, que tem touca vermelha, que fuma cachimbo e consegue ter o poder de fazer um redemoinho aparecer. Tem o Saci Trick, que recebe esse nome por causa do barulho que ele faz andando pelas matas, ou então também por causa dos truques que ele prega, ele entra nas casas, come comida, mexe com cachorro, galinha, gato, enfim, torna a vida das pessoas um inferno. E tem também o Saci Sassurá, que seria aquele comum só que com olhos vermelhos. Tirando esses três, temos vários outros. Tem o Saci Ciperé, Saci Tererê, tem o Saci Siriri, tem o Saci do Poá, tem o Saci Balfera, enfim, vários outros. E no meio desses tipos aí, tem Saci com cara de macaco, Saci que é um morceguinho pequenininho que suga o sangue dos animais nas fazendas, tem Saci com duas pernas, tem Saci que parece até mesmo um lobisomem, uma mula sem cabeça, enfim, são vários tipos diferentes. Só que talvez o mais interessante para mim seja o Tibunguê, que é o Saci de Minas Gerais, que é um Saci que tem uma perna só, só que o principal diferencial dele para os outros é que ele tem uma flecha no meio da cabeça que solta fogo. Ele também sequestra pessoas, sendo também um tipo de bicho papão. Só que tirando o Tibunguê, para mim, todos os outros Sacis são um Saci só que vistos de maneiras diferentes e chamados de maneiras diferentes através da região em que se passa a lenda, assim como ocorre com várias lendas brasileiras. Como o Brasil é muito grande, de uma região para outra, a lenda pode variar bastante, tanto no nome como na maneira que ela é contada, e dessa forma também muda a aparência da criatura e da lenda ali. Então, para mim, esses tipos de Saci não faz muito sentido, para mim não é muito verdade não, mas é uma opinião minha mesmo. É claro que eu vou trazer aqui para vocês alguns relatos reunidos pelo próprio Monteiro Lobato, para que vocês tirem suas próprias conclusões. Nascido no interior do estado do Rio, ouço desde criança falar do Saci Pererê. Uma vez descreve-me assim, uma coisa que não se sabe ser homem ou animal, pequeno, negro como azeviche, olhos grandes que parecem soltar chispas, tal é o seu brilho e a ligeireza com que se move, o nariz é comprido e arrebitado, a boca parece mais uma caverna de fundo vermelho, que ao se abrir mostra duas fileiras de dentes horríveis, cortantes como navalhas. Os cabelos e o bigode parecem fios de arame, tal é a sua dureza. Tem uma perna só e é visto de longe, assemelhando o seu moleque, desses que há grande quantidade nas estradas e fazendas. Dizem mais, que o seu contato, além de asqueroso, oferece um perigo de queimar quem lhe cair sobre as garras. O meio mais eficaz de afugentá-lo, segundo dizem os fluminenses, é chamar 3 vezes pela Virgem Maria, a qual ele tem um grande horror. Ouvi de um preto velho a seguinte história, que me deixava trânsito de medo. Quando nas horas mortas da noite, eu parecia ouvir a voz do Saci, que dizia: Saci Pererê, minha perna dói como o quê? A história é mais ou menos assim. Uma noite, começou ele, dando a voz a um acento macabro tão usual nos do sertão. Eu vinha de casa de um compadre, cuja mulher estava morta. A noite era tenebrosa, uma noite de inverno sem lua, um vento frio zunia, qual um gemido abafado, fazendo oscilar as grandes árvores da margem do caminho, que mais pareciam fantasmas mexendo seus braços no ar. Era medonho o espetáculo que se desenhava aos meus olhos. Ao som da meia-noite, ouvi longe, muito ao longe, a voz do Saci Pererê acompanhada do pio agoureiro da coruja, pousado no cemitério próximo. A besta na qual eu vinha montada empinando as orelhas estancou subitamente, tomada de um grande pânico. Foi tal o meu medo que eu até perdi a voz, não podendo nem gritar. E sem ter forças para sacar a garrucha, para fazer fogo naquele maldito moleque, saído dos quintos dos infernos, ao ouvirem esses horrores que estavam sendo contados no local, todo mundo se benzeu, e eu, todo arrepiado, agarrei na saia da minha mãe. E eu não tinha nada mais do que 7 anos. Bem, então ele continuou. Cada vez a voz se tornava mais clara, até que na dobra da estrada surgiram 2 olhos de fogo. Era o Saci. Diante do perigo, recobrei o ânimo e chamei 3 vezes por Maria. Foi água na fervura.
O Saci sumiu e meteu o pé dali, até sumir para trás do muro branco do cemitério. A besta então, aproveitando a ocasião, largou numa carreira louca até a cidade, onde caiu morta de fadiga. Desde esse dia eu nunca mais passei pela noite no cemitério. Eu então, depois de ouvir a história, fui levado para casa para dormir pela minha mãe. Eu tive um sonho acidentado e vi o sonho a história contada pelo tio Damião. Bom dia, aqui nos arredores de Pauliceia, por onde ando parando desde que eu fui expulso da cidade pelas histórias da carochinha e dos anões cervejeiros da nebulosa Germânia, soube que o Estadinho havia publicado meu retrato e ia fazer a minha biografia. Quis ver o engrossamento, passei a mão nos vitens chanchãs que vinha juntando no buraco de um pau podre desde o tempo que o Dom Pedro virou onça no Ipiranga, e comprei a sua folha. Gostei um pouco do que ele dizia no primeiro número, mas exilei com o retrato. Não ficou nada parecido comigo, ficou mais parecendo Manuel Lopes que comigo. Li depois outros estadinhos que falavam da minha pessoa e fiquei mais danado com isso, porque era só xingação contra mim. Chamaram-me de negro uniperne, malvado, feioso, contaram minhas estripulias por Minas e Rio de Janeiro e da minha existência em São Paulo nem um tico. Entretanto, vivi sempre com muita consideração na Pauliceia, pois eu ainda me lembro e com saudades das boas amizades que ali cultivei lá pelas alturas na penúltima dezena do século passado. Bom tempo. Quanta prosa boa dei ao meu ilustre amigo Emílio Pestana no escritório comercial da Rua Rosário. Quantas vezes fui aquentar o fogo na casa do velho redator da província, ali por trás da antiga cadeia, ouvir a cozinheira contar minhas artimanhas à criançada. Quantas? O Pepe sabe bem disso, pergunta-lhe se não é verdade. Mas voltemos às coisas de que me disseram. Eu não sou negro nem cabra, filho legítimo de cabocla. Caboclo tenho me conservado em São Paulo e por isso, e não por ser coisa ruim, que ainda não fui pro céu. Porque como dizem, caboclo não vai pro céu, ainda que seja rezador. Caboclo tem cabelo duro, cutuca Nosso Senhor. Sou biperne e piso com calcanhares para frente, de modo que minhas pegadas indicam direção inversa seguida por mim. Menos de um mal é isso um bem, porque a humanidade eternamente desviada comigo do bom caminho tem ensejo de mudar de direção seguindo os traços das minhas plantas. Também em São Paulo não sou Saci Pererê, chamo-me Saci Saperê. E consoante minhas malandragens, o povo me alcunha de Saci Trique e Saci Mofera. Eu tive lendo o seu jornalzinho A História do Saci Saperê, e vocês pedem informações sobre a respeito do Tarcinho. Me desculpe falar na nossa linguagem de roceiro, porque eu nunca frequentei escola, mas aprendi a assassinar meu nome. Aqui das nossas bandas existe muito desse sujeitinho, é verdade? Ele existe, e parece às vezes pra gente. Ou mesmo quando era mais menor, vi uma feita de tinhozinho desse, e eu tava carpinando um feijãozinho que nós plantemos. Na beirada de uma estrada velha que descambava para casa de um tar Joaquim Porqueiro, quando, se não quando, eu escutei um barulhinho, um arrastadinho de saia de mulher, assim na beiradinha do caminho. Garrei de olhar firme pro tar boroinho, se formou-se uma coisa que nós chama de redemoinho, bem no meio da estrada, levantava as folhas de mato pro ar. Ao depois que anseremos mais aquela coisa, eu vi com este zóio da minha cara, um dianho de um negrinho de carapuça vermelha, com uma perna só, com o zóio que nem brasa, dando muita risada e pulava de uma banda pra outra, batendo palma. E tem um jeitinho de triolinho tal e qual. Então se meus cabelos ficou tudo arrepiado, que nem pelo de porco. Eu se lembrei que minha mãe contava pra nós que já tinha topado uma ocasião com um diabrinho desse. Nesse sufragante o tinhoso sartou pra riba de minha égua que tava pastando ao pé da estrada. Enrolou as crinas da bendita égua, fez como um estrivo e fez a égua sair numa derrapada que parecia o dianho. A égua agarrou a estrada pra banda de casa pra ver se escapava daquele lucifezinho. Já eu me deparei atrás do pastinho de casa. Ali eu vi de novo aquele tar redemoinho que ficou embaixo dos meus pés e quase me jogou pra cima. O tar soltou uma risada no meu ouvido e se sumiu. A égua estava no terreiro de casa, bem sossegada e com a crina tão embrunhada que foi preciso até cortar. A cada coisinha que você solta e conta pra gente, ele aparece. Dizem os antigos que esse tar saci é fios de vento, mas que só quer brincar, nunca fez mal pra ninguém, mas que existe é verdade. Se você assistiu o vídeo até aqui, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, de compartilhar também e hype aí que é muito importante. Não esqueça de comentar também se vocês querem mais vídeos como esse de mais lendas brasileiras.